Como seria a igreja ideal? Neste vídeo, uma publicação do Jornal Mensageiro da Paz de 1976, falando sobre os direitos e deveres de todos os integrantes de uma igreja. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Texto de Joaneiro de Oliveira. A igreja que desejamos, para que haja mais frutos de nosso trabalho, mais amor e comunhão entre os crentes, maior operação do Espírito Santo, conversões em número sempre crescente, em suma, para que o Senhor se agrade de nós, é aquela em que os crentes saibam considerar o pastor como um pai, a prezá-lo como ao melhor amigo. O pastor dispense a todos a mesma atenção, igual tratamento e, sempre que possível, examine as sugestões nascidas do desejo sincero de cooperação, por mais ingênuas e inaceitáveis que lhe pareçam, e ame a todos como aos seus próprios filhos. Os evangelistas sintam-se honrados com sua posição e jamais reivindiquem promoção a pastor, porque isso, se tiverem realmente chamada, inevitavelmente um dia acontecerá. Os presbíteros orem pelos enfermos, visitem, exortem e aconselhem com brandura, fazendo jus, assim, ao seu título de anciãos. Os diáconos limitem-se a cuidar das mesas, tendo em vista que, com tal finalidade, se institui o diaconato. Não minimizem seu cargo, nem ocupem desnecessariamente o lugar dos pregadores, deixando os problemas materiais, os administrativos, o cuidado com a ordem do culto ao abandono. Os porteiros estejam conscientizados da importância de seu trabalho e dispensem o melhor sorriso e uma palavra sempre acolhedora ao receber os visitantes, fazendo com que se sintam entre amigos e em casa. O ministério não use de 2 pesos e 2 medidas em suas decisões e julgamentos, nem tenha prazer em disciplinar. Antes, se empenhe em reconduzir ao aprisco a ovelha ferida ou que se perdeu à margem do caminho. As senhoras cuidem maternalmente dos enfermos e necessitados, como Dorcas ou Tabitas, e como colunas inabaláveis, reúnam-se para orar e repilam com sua autoridade de mulheres espirituais o espírito de maledicência, que é um verdadeiro câncer no corpo da igreja. Os jovens, dedicados, zelosos e humildes, busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e assim possam receber dons espirituais e preparar-se suficiente para assumir as posições mais importantes que lhes reserva o futuro. As crianças sejam ensinadas a assistir às reuniões reverentemente, sem fazer dos corredores do templo e dos bancos passeios públicos e playgrounds. Os cantores formem seus repertórios em fontes sadias, nos bons inários, por exemplo, recusando-se a servir de instrumento ao inimigo astuto que se infiltra nas igrejas através da música profana.
Os não dotados de boa voz ou possuidores de voz não aceitável evitem cantar como solistas, claro, porque podem expor-se ao ridículo e quebrar a seriedade necessária a um culto de louvor a Deus. Os cânticos não predominem a tomar demasiadamente o tempo, que em sua maior parte deve reservar-se à transmissão da palavra de Deus, uma vez que a música é apenas um auxiliar no ofício do culto. A banda de música não sufoque com ruídos ensurdecedores como um dilúvio de sons, as letras dos hinos e suas mensagens, a voz dos irmãos, mas limite-se a ajudar no embelezamento dos cânticos. Os pregadores não usem do púlpito para dirigirem ataques a desafetos, mas se entreguem inteiramente ao Espírito de Deus, que lhes porá nos lábios as palavras que devem ser proferidas. O púlpito não seja visitado a cada instante por pessoas, crianças e adultos, com bilhetinhos ao dirigente, com recados de toda espécie, porque isso fere a ordem, perturba o bom andamento do trabalho. Os neófitos não ensinem, porque ainda não estão aptos a fazê-lo e correm o risco de acrescentar joio à palavra de Deus ou de suprimir-lhe o essencial, dando ensejo a heresias e fanatismos que enodam o bom nome da Igreja. Os desorientados não vivam à porta dos profetas, porque o Senhor falará quando lhe aprouver. Esperando nele, estarão a demonstrar a devida confiança na providência divina e a evitar que sejam os dotados de dons tentados a agir como Pitom e pitonisas, para a sua própria condenação. Os novos convertidos aprendam desde cedo a respeitar e considerar os ministros e oficiais, a trabalhar ativamente na obra, a viver em oração, a fugir dos murmuradores, a amar as publicações da Igreja e a divulgá-las, a conhecer os princípios doutrinários que devem seguir e tudo quanto seja imprescindível à sua saúde espiritual. Os veteranos não cometam o erro de supor que antiguidade é posto, uma vez que a casa de Deus não é uma caserna, mas um recinto e uma comunidade onde somos mantidos apenas pela misericórdia de Deus. Ninguém seja aproveitador parasita, mas cada qual viva do suor de seu rosto. Os ricos não tratem os pobres com altivez e menosprezo. Nunca humilhem, nem lhes fechem as mãos. Os mais pobres e carentes não saiam de mãos vazias dos templos, muitas vezes suntuosos, quando é na criatura que o Senhor habita, e não em templos feitos por mãos de homens. Os doadores não se sintam donos da Igreja. Os que ofertam não exijam a proclamação de seus nomes, à guisa dos fariseus. Os que constroem templos em suas fazendas ou quaisquer propriedades não queiram tomar o lugar do Espírito Santo, porque não lhes compete escolher pastores nem dispensá-los. Os professores da escola dominical estudem com todo o carinho as lições e com todo o carinho transmitam os ensinamentos, sem improvisações e divagações. A hora de pregar e de dar testemunho é outra, para encobrir o despreparo de quem se põe em lugar de mestre, sem haver antes ocupado o de discípulo. Os membros e congregados amem a escola dominical e respeitem os ministrantes do ensino,
por mais humildes que sejam, e jamais pensem em formular perguntas embaraçosas para humilhá-los perante a classe, em destacar-se vaidosamente em detrimento do bom conceito do professor. Os crentes não ataquem em hipótese alguma o lar do pastor, exigindo de seus componentes mais do que é requerido dos outros membros da congregação, porque isso não é justo. A esposa do pastor jamais traga embaraços ao ministério de seu marido, nunca se considere com o direito de ditar-lhe as normas que deve seguir na condução do rebanho, porque o anjo da igreja deve ser dirigido somente pelo Espírito Santo. A intolerância, a prepotência, a rispidez, a intransigência, o despotismo não sejam praticados, nem a mentira ou a deslealdade, e nada que constitua leviandade ou injustiça. O mundanismo seja enxotado das portas, pois nossa comunhão ou há de ser com o Senhor ou com o mundo. Nenhum irmão conduz a outro à justiça. Tal procedimento é indigno e vil, fere frontalmente os princípios bíblicos, porque nega o amor, sem o que nada tem sentido na casa de Deus. Cada qual, enfim, saiba para o que foi chamado. Se para pregar, pregue. Se para cantar, cante. Se para ensinar, ensine. Se para orar, ore. Se para administrar, administre, tendo em vista que os que estão de fora de seu lugar são, no mais das vezes, causa de perturbações e até mesmo de maldição em vez de bênção. Provavelmente jamais houve uma igreja assim na face da terra. Por certo, jamais haverá uma igreja como essa enquanto o Senhor não voltar. Mas, se nos esforçarmos buscando com decisão e sinceridade o aperfeiçoamento de nossa vida cristã, o Espírito Santo se alegrará de nós e a graça do Senhor não nos faltará. Brasília, dezembro de 1975.